Deixa eu te contar o que foi que eu aprendi sobre saúde mental fazendo rafting, que é um esporte radical sobre as águas. Olá, eu sou Tuli Rocha, sou psicóloga e especialista em saúde mental e te convido para ficar aqui comigo nessa jornada. Então, há uns 10 anos atrás, eu fui convidada pelo meu marido para fazer esse esporte, o rafting, numa localidade, numa região próxima aqui da minha cidade. Eu nunca tinha feito rafting, confesso que eu tenho um pouquinho de medo de água. Não medo, eu acho que eu tenho respeito. Quando chegamos lá, de manhã, a primeira coisa que a gente fez foi acompanhar o instrutor até o nosso bote para que ele nos passasse todas as instruções que nós precisávamos para poder fazer este trajeto no rio. Quando nós chegamos lá, nós recebemos os nossos equipamentos, os nossos materiais, né, o capacete, o colete, e o instrutor deu todas as orientações que nós precisávamos para poder entrar dentro do bote e seguir em equipe nessa jornada. Quando estávamos navegando neste rio, ainda calmo, ainda tranquilo, eu, muito curiosa que sou, observei dentro deste rio uns redemoinhos, pequenos redemoinhos. Redemoinhos são aqueles formatos, né, arredondados dentro da água, que está em círculo e que geralmente tem um buraquinho no meio desta água que puxa, que draga tudo que tem em cima para baixo. E eu perguntei para o instrutor o que era aquilo. E ele explicou que era um redemoinho, que isso tem dentro do rio, que isso é muito comum, em função debaixo desse rio das pedras e das rochas, né, que se chocam essas águas umas com as outras, formando esse redemoinho. Eu, ainda muito curiosa, decidi fazer a pergunta para ele: e o que acontece se alguém cair dentro desse redemoinho? Ele me olhou com uma cara de espanto, dizendo: nossa, ela perguntou isso mesmo? Sim, eu perguntei. Eu fui a única dentro do bote que fez essa pergunta. E ele explicou que quando uma pessoa cai dentro do redemoinho e ela não está preparada e ela não tem nenhum equipamento de segurança, é provável que ela seja sugada por este redemoinho, podendo se afogar e ficar presa embaixo do rio. Porém, como eu estava usando o colete, ele orientou que eu deveria fazer um formato de bola, ou seja, me encolher e segurar os meus joelhos, e ficar segurando os meus joelhos. O redemoinho me puxaria para baixo e logo me colocaria de volta para cima da água e eu conseguiria respirar. E ele ia ficar fazendo isso comigo até que eu conseguisse sair deste redemoinho. E nós seguimos rio abaixo. De repente, as águas começaram a ficar muito mais turbulentas, muito mais volumosas e com um certo risco, né? Quando a gente estava navegando neste rio. Com a gente, tinham mais 2 botes. Esses botes seguiam a uma certa distância e nós começamos a nos aproximar de uma queda d'água bastante forte, um rio bastante turbulento. Nós precisaríamos, né, em equipe, remar com uma força suficiente para sair desse trajeto, dessa água turbulenta, e seguir um caminho mais calmo, com uma água mais serena e uma queda d'água menor. Bem, os 2 botes da frente conseguiram fazer este caminho. Porém, o nosso bote, nós não conseguimos remar com a força que deveríamos para que a gente pegasse esse caminho mais calmo e a gente acabou indo para esta queda d'água mais violenta. E a gente bateu numa rocha e nós tentamos, junto com o instrutor, sair daquele lugar. Acontece que a gente não conseguiu. O nosso bote virou. Eu fui a primeira a cair na água, nesta queda. Quando o meu marido, que estava do meu lado, caiu sobre mim, ele achou que era uma pedra e ele tentou se empurrar. Quando ele se empurrou para sair na correnteza, ele me empurrou para dentro de um redemoinho. Dessas pessoas que estavam dentro do bote, eu fui a única que precisei ser resgatada. E eu fiquei dentro deste redemoinho, embaixo da queda, e na hora eu me lembrei da instrução que eu havia recebido. Eu fiz o formato de bola, fiquei segurando os meus joelhos e exatamente o que aconteceu, o que o instrutor falou, aconteceu comigo. Eu era sugada para baixo e eu era empurrada para cima. Isso aconteceu algumas vezes,
Até que o barco do meu instrutor, o bote do meu instrutor se aproximou e eu segui exatamente a instrução que eu tinha recebido antes de a gente sair para o rio. Que se acontecesse de a gente cair no rio, ele tocaria um apito e jogaria uma corda e eu precisaria de ré, de costas, pegar a corda para ele me puxar. Eu observei, né, que ele estava se aproximando, eu escutei o apito, o primeiro apito, e eu já fiquei em posição para segurar a corda. Quando ele jogou a corda, que eu segurei, e ele puxou e a corda escapou da minha mão. E eu perdi a corda, eu não consegui neste primeiro momento ser resgatada. Enquanto isso eu era puxada para baixo e levada para cima novamente. Ele fez a segunda tentativa, novamente, a corda escapou da minha mão. Na terceira tentativa, eu fiz e consegui fazer a instrução que eu tinha recebido, ainda muito tranquila e muito calma, tendo a certeza de que eu seria resgatada. Na terceira vez que o instrutor jogou a corda, eu peguei a corda de costas como eu estava e consegui passar a corda e prendê-la no meu cotovelo. Neste momento, foi o momento em que ele me puxou para fora deste lugar que eu estava, dentro deste redemoinho que eu estava. E eu estava muito calma, muito tranquila, porque eu tinha certeza que eu seria resgatada por alguém que estava pronto, preparado e que tinha o conhecimento para fazer esse resgate. Eu lembro que o instrutor me puxou pelo colete e me colocou de volta no bote. E eu estava muito tranquila. E ele inclusive comentou, ele disse, nossa, mas você está tão calma, você acha que você pode remar junto comigo para que a gente possa sair daqui? Eu sentei no bote, peguei o remo e saí junto com o instrutor daquela correnteza e seguimos rio abaixo para encontrar o restante do grupo. Bem, agora eu quero falar para você sobre essa analogia do rio com a saúde mental. Quando o instrutor deu toda a orientação para mim, eu fiquei muito atenta e eu sabia que em algum momento eu poderia precisar daquele auxílio. Bem, quando eu estava me afogando, o instrutor ele só conseguiu me resgatar porque eu estava calmo o suficiente, seguindo adequadamente e corretamente as instruções recebidas. Ou seja, eu consegui fazer o mínimo por mim. Para que eu fosse resgatada, eu precisava fazer a minha parte, aquilo que eu fui orientada e instruída a fazer. Dentro do conceito de saúde mental, o autoconhecimento é fundamental. Eu preciso me conhecer um pouquinho para que eu possa, de fato, buscar ajuda e encontrar alguém que possa me ajudar a superar os meus desafios em saúde mental. Eu preciso me conhecer, saber um pouquinho sobre mim. E foi desta forma que eu consegui ser resgatada. O meu instrutor era alguém que tinha conhecimento sobre o que estava fazendo. Não só o conhecimento, como também as ferramentas adequadas. Tanto que ele me disse que se caso, na terceira tentativa, ele não conseguisse me resgatar, ele teria se jogado no rio e ele teria me tirado de lá. Ou seja, se eu não tivesse o mínimo de informação e ele precisasse se jogar na água e eu estivesse em pânico, talvez eu poderia dar trabalho para ele e talvez ele não conseguisse fazer o resgate da maneira adequada. Aliás, poderíamos nós dois morrer afogados. Também dentro da saúde mental, quando nós vamos oferecer apoio a alguém, nós precisamos ter o mínimo de conhecimento para saber como resgatar aquela pessoa que está se afogando nas suas próprias emoções e nos seus sentimentos. Caso a pessoa que vai auxiliar não tenha conhecimento ou não tenha as ferramentas adequadas, ela também pode ser sugada, dragada, literalmente pode se afogar junto com essa pessoa que está em sofrimento. E não somente isso, ela pode não conseguir ajudar, não conseguir contribuir e dependendo do que ela disser e dependendo do que ela fizer, ela pode fazer com que essa pessoa que esteja se afogando se afogue ainda mais. Dentro do contexto de primeiros socorros em saúde mental, a coisa mais correta a ser feita é saber, é ter as ferramentas adequadas para que a gente possa oferecer suporte e apoio. Além disso, para que a gente possa oferecer o mínimo de conhecimento, para que a própria pessoa também seja capaz de auxiliar quem está ajudando, para que ela possa, com segurança,
com o acolhimento, sair deste redemoinho. Sabe aquele redemoinho de sentimentos? Aquele ficar rodando em círculos com as emoções e os sentimentos, ficar chocando, né? Ficar batendo em coisas que realmente ferem, que realmente nos incomodam, que realmente nos dragam, que nos sugam e que por vezes até podem nos afogar? Se eu tiver o mínimo de autoconhecimento e se eu estiver alguém com o mínimo de conhecimento e com a ferramenta adequada, eu posso ser resgatada. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tinha alguém com a ferramenta e com o conhecimento que foi capaz de me resgatar. E a gente sabe, dentro do contexto, né, do rio, dentro do contexto do rafting e da saúde mental, que de certa forma este instrutor, ele serviu para mim como uma margem de segurança. Aquela margem que mantém o fluxo do rio, que mantém o rio em fluxo, mas que é capaz de ajudar, de contribuir para que esse rio retorne, né, seguro para o seu leito. Falando sobre isso, né, quando a gente fala sobre o redemoinho, a gente precisa entender que o rio, ele tem redemoinho, mas ele no seu todo não é só redemoinho. O redemoinho é uma pequena parte desse rio. Assim como as emoções, a nossa tristeza e as nossas dores emocionais, uma pequena parte do que somos. Nós somos definitivamente muito mais do que isso. Eu gostaria de convidar você para que você me acompanhe aqui no canal e a gente vai falar muito ainda sobre saúde mental. Além de falar sobre a saúde mental, também vou trazer ferramentas para que você possa fazer o auxílio, fazer o apoio e ser capaz de resgatar aquela pessoa que você ama, o seu colega de trabalho, né? Você possa fazer esse resgate e tirar essa pessoa, né, deste redemoinho, sendo capaz de você ser para eles uma margem segura. Fique aqui comigo no canal e acompanhe os nossos próximos vídeos.